Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira live da nossa atividade curricular de extensão, a CE6, Caminhos e Diretrizes da Normatização de Trabalhos Acadêmicos, que se encontra aí na nossa 24ª edição. Hoje nós temos aí uma palestrante que vai trazer para a gente a temática referente ao levantamento bibliométrico a partir das bases de dados disponíveis do periódico CAPES. Mas antes de apresentar a nossa palestrante de hoje, eu gostaria de dar uns informes em relação à nossa segunda live, a live 3B, onde é importante mencionar que a partir da fala da nossa primeira palestrante, a segunda live ela será gravada. Logo, o link de acesso será disponibilizado no chat, no YouTube. E é importante também mencionar que o relatório de vocês, para quem está assistindo a live, né, para poder contabilizar a frequência, deve constar o resumo das duas lives de hoje. Então, fiquem atentos ao momento da disponibilização do link para a nossa segunda live, onde vai ser disponibilizado logo após ao término da nossa primeira live, faltando aí alguns minutinhos para que vocês tenham acesso. Bem como também a frequência, para que vocês façam o registro da frequência e assim a gente possa dar andamento das nossas atividades. Então, convidando aí a nossa palestrante de hoje, que é a professora mestre Josiane Maria da Conceição. A professora Josiane, ela é mestra em Análise e Planejamento Ambiental pelo MEIP-PROF, pelo Instituto Federal do Piauí, especialista em Geografia e Meio Ambiente pela Unifavene, graduada em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, tem experiência em Ciências Humanas na área de Geografia, na grande área Ciências Exatas e da Terra, Geociências, com suas sub-áreas Geomorfologia, Pedologia e Climatologia Geográfica. Também faz parte do grupo de pesquisa em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Instituto Federal do Piauí. Professora Josiane, seja bem-vinda à nossa live de número 3, na nossa noite de quinta-feira. A partir de agora, a palavra é sua. Obrigada. Primeiramente, agradecer mais uma vez pelo convite. Quem já assistiu a primeira, segunda, terceira, acho que essa é a quarta, quinta vez que eu estou participando, né? Eu trouxe o levantamento bibliométrico mais uma vez, porém, eu ampliei a pesquisa, né, para outras áreas. Então, a gente pode, quem é da área da biologia, da física, da área da saúde, pode ter uma noção mais abrangente de como elaborar esse levantamento bibliométrico. A partir das bases de dados disponíveis lá no periódico CAPES. Então, eu inicio fazendo essa ligação. O que é pesquisa bibliográfica e o que é pesquisa bibliométrica, né? Muita gente ainda confunde, por mais que as pesquisas bibliométricas elas estejam sendo desenvolvidas, né? Quando eu me deparei a primeira vez com a pesquisa bibliométrica, eu fiquei, acho que eu nunca tinha ouvido falar de uma pesquisa bibliométrica, e aí como a gente é cientista, né? A gente é curioso. Eu me deparei com a pesquisa bibliométrica lá no próprio mestrado, no início. Então, eu fui pesquisar, saber direitinho o que era pesquisa. Meu professor, meu orientador, ele tinha já uma pesquisa voltada para essa área, com o orientando dele do início, né? Então, ele me colocou nesse mundo e eu gostei, vou fazer vocês gostarem também da pesquisa bibliométrica. Ao meu ver, a pesquisa bibliométrica ela ainda é melhor do que a pesquisa bibliográfica. Vou dizer mais à frente para vocês por que a pesquisa bibliométrica ela ganhou espaço nas pesquisas científicas. Então, só para ter uma noção mais ou menos, aqui todo mundo sabe, né, o que é a pesquisa bibliográfica. Então, a pesquisa bibliográfica ela é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.
inserida no contexto da pesquisa qualitativa. Então, a pesquisa bibliográfica, eu vou pegar determinado conteúdo, né, determinado tema, e vou fazer o famoso fichamento, né, que os autores estão falando sobre aquela temática, e vou discutir, né, a ideia de diferentes autores e elaborar minha própria ideia a partir daí, né? Então, a pesquisa bibliográfica ela é basicamente isso. As fases da pesquisa bibliográfica. Então, a gente tem a análise e interpretação, o fichamento, a compilação dos dados, né, a localização, onde eu vou aplicar a minha pesquisa, a identificação, a elaboração do plano de trabalho, a escolha do tema e a redação em si, né, o trabalho já feito, desenvolvido. Já a pesquisa bibliométrica, ela analisa a atividade científica ou técnica pelo estudo quantitativo, ou seja, a pesquisa bibliográfica, ela utiliza o estudo qualitativo, enquanto a pesquisa bibliométrica, ela utiliza a técnica quantitativa. Como assim? Eu vou pegar esses trabalhos, esses mesmos trabalhos que eu peguei lá na pesquisa bibliográfica e vou fazer vamos dizer, vou pegar a quantidade de trabalhos que foram elaborados sobre aquela temática. Como assim? Lá na minha base de dados, eu vou pesquisar sobre geodiversidade, por exemplo, que era o tema do meu trabalho de mestrado. Então, eu vou lá e eu vou pegar a quantidade de trabalhos que falam sobre geodiversidade. Eu não vou pegar os autores, o que eles falam sobre aquele trabalho, sobre aquele temática. Eu vou pegar a quantidade de autores que falam e quantos trabalhos foram elaborados em determinado período de tempo, por exemplo. O principal objetivo é o desenvolvimento de indicadores. Então, eu vou indicar, por exemplo, qual ano que foi mais publicado sobre geodiversidade, por exemplo. Qual ano foi publicado mais sobre doença tal, né? Qual revista fez mais publicações sobre essa temática. Então, eu vou pegar indicadores, eu vou fazer, tão tal que na pesquisa bibliométrica, quando vocês vão ver mais lá na frente, a gente tem as tabelas, né, os gráficos, tudo mostrando direitinho como essa pesquisa ela é feita. Então, ela é feita de forma sistematizada. Como assim? Vou mostrar, ela é feita a partir de fases, né? Vou mostrar essas fases direitinho para vocês mais lá na frente. Então, o que a bibliometria ela pode auxiliar? Por que ela é importante? Ela auxilia na identificação de tendências de crescimento do conhecimento em determinada disciplina, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, a minha pesquisa, ela trouxe a tendência que, lá em 1986, se eu não me engano, iniciou as pesquisas sobre geodiversidade mais a fundo, né? Na plataforma Web of Science. E eu fiz até 2022, por exemplo. Então, a gente faz aquela ligação. Quantos trabalhos foram feitos nesse período de 24 anos, né? A dispersão e as obsolências de campos científicos, autoridades e instituições mais produtivas, como eu falei para vocês, né? Quais autores mais publicam sobre determinado assunto, por exemplo, sobre a geodiversidade, as instituições mais produtivas, quais as instituições que estão produzindo mais artigos científicos sobre aquela temática, os periódicos mais utilizados na divulgação de pesquisas em determinada área do conhecimento. Como assim? As bases de dados, elas não trazem, por exemplo, pesquisas publicadas na base de dados própria. Por exemplo, a Web of Science, as pesquisas elas não são publicadas diretamente na base de dados. A Web of Science ela pega artigos de periódicos parceiros, né? Então, esses artigos eles são publicados nesses periódicos. Por isso que lá na Web of Science pode ter trabalho lá de 1986, como em outra base de dados pode ter artigos de, por exemplo, 1970, por exemplo, né? Então, é a partir dos periódicos que tem ligação com a base de dados. Então, quais são os passos? O primeiro passo seria o periódico CAPES, né? Então, a gente vai acessar o periódico CAPES. Segundo, a base de dados, vai escolher a melhor base de dados que atende a nossa pesquisa. A Web of Science, ela pega pesquisas de várias áreas.
Por exemplo, quando eu fui pesquisar, eu olhei em outras bases de dados e a que mais se adequou à minha pesquisa foi a Web of Science, mas a gente vai ver mais na frente que tem outras bases de dados que elas publicam sobre determinadas áreas específicas. Então, a extração das bases de dados, o tratamento das métricas, a organização das métricas e, por fim, a elaboração do artigo. Então, o periódico CAPES. Ele foi criado para possibilitar o acesso à produção científica mundial atualizada, disponibiliza bases de dados textuais e referenciais em todas as áreas do conhecimento, como eu falei para vocês, né? Então, vai ter artigos, tanto os nacionais quanto internacionais, né? Pagos, de acesso livre. Costumo dizer que o periódico CAPES ele é um amigo do estudante, né? Porque tem artigos científicos lá que a gente nunca teria acesso gratuitamente. Tem artigos lá que é em dólares e quando a gente vai converter é muito caro. E lá a gente consegue acesso de forma gratuita. Então, oferece à comunidade universitária, tanto alunos, docentes, pesquisadores e técnicos, um dos maiores acervos bibliográficos do mundo, incluindo artigos, teses, patentes, trabalhos publicados em eventos, livros eletrônicos, entre outros documentos. Então, lá na Periódicos CAPES, a gente consegue acesso a todos esses documentos, né? Artigos, teses, entre outros. Aí eu trouxe para vocês a interface, né, do Periódicos CAPES. A gente vai lá no Google. Deixa eu ver se a minha internet não trava aqui. Deixa eu ver. A gente vai lá no Google e pesquisa Periódicos CAPES. Então, a gente clica aqui no portal de Periódicos CAPES. Minha internet está um pouco lenta, porque nesse período que chove, né? A internet fica não fica muito legal. Então, a gente tem aqui o acesso principal ao portal Periódicos CAPES. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Bem aqui no cantinho. Consegui. Vocês vão clicar nele. Eu vou fechar aqui e vou diretamente para o slide. Fica melhor. Pronto. Então, a gente vai lá, a gente clica em acesso CAF, acesso café, tá? E aí, quando a gente clica lá, a gente digita a nossa instituição. Por exemplo, a minha, eu utilizava a da graduação, né? Porque o IFP, algumas vezes eu não conseguia acesso diretamente pelo IFP. Mas quem é do IFP, quando eu tentei a primeira vez eu consegui, a gente tem que entrar em contato com o TI do IFP para conseguir ter acesso. Mas a gente consegue acesso quem é da UFP consegue acesso pelos dados do SIGA. Então, você vai lá, você clica na universidade, procura sua universidade, coloca em enviar e vai aparecer a página destinada à universidade que você pertence. E aí, os dados, por exemplo, quem é da UFP, consegue entrar pelo acesso, pelo login do SIGA. Então, o login vai ser seu login normal do SIGA e a senha também. Pronto. A partir daí, volta de novo lá para a página inicial, só que com a diferença. Vocês estão vendo o quadradinho vermelho aí na tela? Está dizendo que você já está acessando como estudante, né? A partir da UFP. Aí, quando eu vejo que lá está acessando a partir da UFP, ou do IFP, ou da UESP, né? Eu vou e clico em acervo, bem do ladinho, onde está indicando pela setinha vermelha. Então, eu vou em acervo, aí vai aparecer buscar assunto, lista de bases e coleções, lista de livros, lista de periódicos. Aí você vai clicar em lista de bases e coleções. Ah, professora, mas por que eu não posso clicar lá em Olá o que você está procurando?
Aqui não vai dar certo porque você vai entrar de forma aleatória. Então, lá você não vai ter acesso aos artigos, por exemplo, os artigos pagos. Você vai ter acesso somente entrando pela sua universidade. Então, eu vou lá em lista de bases e coleções. Passei muito. Lista de bases e coleções. Aí eu vou bem aqui, aparece essa paginazinha. Então, vocês estão vendo que tem o alfabeto completo aí? Vocês vão digitar a base de vocês, a base que vocês querem, tá? Deixa eu só passar aqui, depois eu volto. Pronto. Eu coloquei algumas bases de dados voltadas para diferentes áreas, tá? Então, na saúde, a gente tem essas bases de dados bem aqui. Então, elas são voltadas para dentistas, pediatras, né? Associação de médicos, análises clínicas. Então, vocês têm acesso a vários periódicos ou a várias bases de dados voltadas para diferentes áreas das ciências. Nas ciências ambientais, a gente tem outras, né? Eu trouxe as mais comuns, então a gente tem, elas são mais voltadas para biologia, química, física, essas. E a gente tem as mais conhecidas, né? Que é a Web of Science, a SciELO, a Scopus, a Redalyc. Então, hoje a gente vai trabalhar com a Web of Science, porque a Web of Science é a base de dados que a gente consegue extrair os dados a partir do HistCity, que é um aplicativo da USP, da Universidade de São Paulo. Então, deixa eu voltar aqui. Então, o que seria a base de dados? É uma base de dados atualizada diariamente. Então, se você está fazendo seu trabalho, você tem que determinar um período. Por exemplo, o meu trabalho foi até 2022. Eu fiz em junho, se eu não me engano, de 2022. Então, eu tive que, por exemplo, se eu pesquisar hoje sobre geodiversidade, vai aparecer muito mais trabalhos, né? Porque ele é atualizado diariamente. Então, se eu pesquisar hoje, amanhã já pode aparecer outro trabalho voltado para essa área. Então, por isso que é importante a gente determinar um período lá quando a gente vai fazer a nossa metodologia, né? Que possibilita acesso a resumos e informações bibliográficas dos mais importantes livros e periódicos científicos nas mais diferentes áreas. Como eu falei para vocês, né? A gente bate sempre na mesma tecla. Não tem somente para geografia, tem para química, física, biologia, português, né? Língua portuguesa, língua inglesa. Outra coisa que eu sempre destaco é que a pesquisa bibliométrica ela é muito importante pela questão de trazer pontos de vista e pesquisas de outros lugares do mundo, né? Por exemplo, na minha pesquisa tem dados de autores, por exemplo, da Suécia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Então, o que é que esses autores estão falando em diferentes lugares do mundo, né? Sobre geodiversidade, que era a minha temática. Então, cada base funciona de forma muito específica e admite certos tipos de materiais. Então, você vai precisar optar por uma base voltada à área de estudo do seu interesse. Então, como eu falei para vocês, quando eu fui fazer o meu trabalho, a minha pesquisa bibliométrica, que eu publiquei na revista Equador, eu olhei, eu não fui diretamente para a Web of Science, não. Eu olhei outras, principalmente a Scopus, a Redalyc, né? Ela tem vários trabalhos sobre geodiversidade também. Porém, a que mais, a interface que mais me atraiu foi a da Web of Science, porque para mim ela se tornou mais fácil. Além de eu conseguir, né, baixar os dados e utilizar dentro de um aplicativo que já vinha minhas métricas tudo organizada, ela tinha uma linguagem bem mais fácil de acesso. Então, como já mostrei aqui para vocês. Lembrando que esse passo a passo aqui, eu estou passando rápido porque eu enviei para as meninas e para a professora Bartira um arquivo, né, em PDF com o passo a passo de como você entra lá no Periódicos CAPES, como você consegue extrair os dados e como você consegue organizar as métricas lá no HistCity. Então, ela vai disponibilizar lá no Drive. Aí eu venho com essa
perguntinha aqui para vocês, mas eu não quero que vocês me respondam agora, tá? Lá no final, quando eu terminar, eu queria um espacinho com as meninas para 2 ou 3 responderem para mim qual a importância das bases de dados para os estudos científicos, depois de tudo isso que a gente falar, tá bom? Então, na saúde, né, nas ciências, nas bases de dados mais conhecidas, e a Web of Science, que é o objeto de estudo aqui que a gente vai trabalhar. Então, ele é um site que fornece acesso baseado em assinatura a vários bancos de dados que fornecem dados abrangentes e citações para muitas disciplinas acadêmicas diferentes. Então, como eu falei para vocês, ele é um banco de dados de periódicos diferentes. Então, lá vai ter artigos publicados em diferentes periódicos, por exemplo, em diferentes revistas, né? E não vai ter somente sobre biodiversidade lá, vai ter sobre biologia, vai ter sobre áreas das ciências como química, física, não é? Vai ter vários outros assuntos, né? Mas se você pesquisar, por exemplo, se você for pesquisar sobre o Covid-19, né? Você pode pesquisar lá na Web of Science e ver que os trabalhos que você viu lá não eram suficientes para o seu trabalho. Então, você vai lá na Scopus. Lá na Scopus ele tem muito mais trabalhos que podem enriquecer mais o meu trabalho. Então, tem essa questão minuciosa da gente escolher a base de dados a partir do assunto que a gente vai trabalhar. Então, a Web of Science ela é bastante interessante para essas questões das ciências naturais. Então, aqui, quando a gente entra lá a gente pesquisa, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui. Eu pesquisei a Web of Science, se vocês prestarem atenção, esse quadradinho vermelho que eu destaquei aqui, eu encontrei a plataforma, eu vou clicar. Quando eu clico em cima do nome, vai aparecer, vai abrir outra página no computador. Aí essa página vai ser essa aqui. Pronto, vai ser essa aqui da Web of Science. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou organizar a minha pesquisa. Então, eu vou pesquisar qual é o tipo de pesquisa que eu vou fazer. Então, quando eu fui fazer a minha, eu pesquisei por tópico, né? Então, lá vai ter por revista, vai ter várias opções. Eu recomendo vocês a pesquisarem por tópico, porque lá vai aparecer diferentes estudos. E aí, quando eu for pesquisar, eu vou colocar a minha temática entre parênteses. Por quê? Porque quando eu coloco, ou entre parênteses não, desculpa, entre aspas. Porque quando eu coloco ela entre aspas, ela vem uma pesquisa bem mais detalhada. Então, tudo que tem temática ou tá lá no resumo que tem a palavra geodiversidade vai aparecer. Então, e como eu quero uma pesquisa bem trabalhada, cheia de detalhes, né? Eu quero fazer uma pesquisa com autores internacionais, eu vou colocar também o termo em inglês. Então, eu vou colocar geodiversidade ou geodiversidade em inglês, né? E muito interessante a gente colocar o ano de publicação, a data de publicação. Então, eu coloquei referente a todos os anos. Então, a revista ela traz trabalhos lá de 1945, por exemplo, até os dias atuais. A última slide que eu tinha feito, eu tinha pego essa imagem aí, então, de 1945 a 2024. Mas, se vocês prestarem atenção lá, já vai ter 2025, né? Então, por que eu escolhi todos os anos? Porque eu queria fazer um trabalho, né, levando em consideração todos os artigos de periódicos que estavam inseridos no periódico, na Web of Science, desde quando ela foi lançada. Então, pode ter temas que têm artigos de 1945, mas o meu não teve, né? Então, a extração das bases de dados é feita a partir da exportação dos dados obtidos na base, ou seja, a quantidade de publicações encontradas sobre o tema. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz toda esse resuminho básico aqui, né? Eu pesquisei por tópico, eu coloquei o meu termo em português e inglês, né? Eu coloquei meu ano de publicação. Vocês também podem fazer a pesquisa no período de 5 anos, né? Então, não necessariamente vocês precisam colocar todos os anos, né? Vocês podem fazer
uma pesquisa no período de 10 anos, por exemplo, ou no período somente de 5 anos. Então, vocês vão determinar qual é o período da pesquisa de vocês. Aí eu cliquei em pesquisar, né? E aí vem para cá. Então, quando eu pesquisei ou coloquei em pesquisar, apareceu 1.087 resultados. Por que 1.087? Podia aparecer muito mais, né? Por quê? Porque meus filtros pedia todos os anos. Então, se vocês verem aqui, ó, review artigo de revisão, acesso aberto, né? Aqui do ladinho, a gente tem os filtros. Então, vocês podem pesquisar por muito menos trabalhos. Basta vocês inserirem um filtro. Aí, quando eu vou lá fazer a minha metodologia, eu vou descrever, né? Eu utilizei o filtro, né? Eu filtrei por artigos de revisão, por exemplo, e de acesso aberto. Ou fiz o meu filtro a partir das palavras geodiversidade, geoturismo, geossítios, como é o caso aqui que apareceu para mim, né? Então, eu posso filtrar e fazer um trabalho bem mais abrangente, porém, lembrando que vocês devem escrever tudo isso lá na metodologia de vocês. Então, quando eu exportei, né, eu quero exportar os meus dados. É possível exportar? Das outras bases de dados eu não consegui. Mas da Web of Science, a gente consegue exportar esses dados e utilizar lá no HistCity. Então, quando eu tive todos os meus resultados, se vocês prestarem atenção, os resultados eles vêm em inglês, né? Porque eu estou pegando artigos tanto em português como em inglês, né? Então, eu vou exportar. Então, eu vou clicar em adicionar, né? Bem do ladinho, quando a gente aparece esse quadradinho cinza, né? Embaixo, você vai clicar nele e vai aparecer. Aí você vai clicar em textos, né? Então, você vai baixar e aí vai aparecer esse exportar textos, né? Então, você vai filtrar mais uma vez. Então, você vai filtrar. Lá eu consegui 1.087. Eu recomendo vocês não baixarem, por exemplo, se o de vocês derem 2.000, né? Não baixarem os 2.000 de uma vez. Você vai clicar em recordes, né? E vai baixar de 500 em 500. Por quê? Porque pode, no popular, né, engolir algumas pesquisas ali. E aí a pesquisa de vocês não vai ficar mais tão detalhada. Então, quando a gente baixa de 500 em 500, é bem mais fácil a pesquisa vir bem direitinho, bem organizadinha, tá? Até que tem, embaixo eles dizem, né? O importante, mais ou menos, que sejam de 500. E aí, quando eu faço outro filtro, eu vou filtrar por referências citadas e textos, né? Então, eu filtrei. Ah, professora, mas eu vou... Se o meu deu 1.087, eu vou baixar 500, depois os outros 500, depois 87. Então, você pode baixar o 500, depois 587, que dá certo também. O importante é que não baixe de muito, por exemplo, 1.000 ao mesmo tempo. Então, eu baixei, né? Os meus dados estão lá. Do jeitinho que eu baixar, eu vou utilizar lá no HistCity? Não, né? Do jeitinho que eu baixei lá, não vou utilizar. Primeiramente, eu vou mostrar bem aqui para vocês como é que a gente baixa o HistCity. Então, o HistCity ele é um software livre, então ele não é pago, ele é gratuito, desenvolvido para realizar um levantamento bibliométrico. Então, ele foi feito especificamente para isso, para realizar a pesquisa bibliométrica. Então, a gente pode fazer o download do HistCity lá no e-disciplinas, lá no documentozinho que eu enviei para a professora Bartira, tem, explicando tudo direitinho, tá? Tem o link lá para vocês também. Ele é um aplicativo desenvolvido pela USP e ele foi feito basicamente sobre isso. Ah, professora, outra pergunta, outra curiosidade. O HistCity abre pesquisas de outras bases de dados? Eu tentei e não consegui. Então, basicamente da Web of Science, tá? Se vocês pesquisarem também, andei pesquisando, a gente só encontra o HistCity abrindo da base de dados da Web of Science. Então, voltando aqui. Então, quando eu baixei o meu arquivo, eu não posso abrir ele
no Word, tá? Não abram no Word, porque ele não vai dar certo. Vocês abram lá no WordPad. No Wordzinho não, no WordPad, tá? Então, abram lá no WordPad, vai estar um texto totalmente desorganizado. Aí você vai se perguntar assim, professora, como é que isso aqui vai se transformar em uma coisa organizada, que é um texto totalmente bagunçado? Mas podem ir na fé que dá certo. Então, lá quando vocês abrirem, só não vou abrir aqui no meu, porque meu computador está travando muito. E aí, mas como eu falei para vocês, lá no documentozinho tem explicando tudo direitinho. Então, lá quando vocês abrirem, vai aparecer essa primeira FN Clarivate Analytics of Web of Science, né? Aí vocês vão pegar, vocês vão apagar essa linha, vocês só vão selecionar e apagar. E vocês vão substituir por FN Easy Export Format. Se vocês não fizerem isso, ele não vai abrir lá no RichCity. Então, como eu falei para vocês, lá no documentozinho também já tá esses comandozinhos. Então, vocês só precisam copiar e colar que dá certo, tá bom? Então, vocês vão apagar o primeiro e substituir pelo FN Easy Export Format. Aí vai clicar em salvar e ele vai perguntar se você realmente deseja salvar e você vai clicar em sim. Então, aqui eu já falei para vocês. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai lá para o RichCity, né? Baixei o RichCity, lembrando também que o... Deixa eu tentar aqui. Lembrando também que o RichCity, ele abre melhor no Internet Explorer, tá? Ele abre naquele navegador, no Chrome, raramente ele abre, tá? Então, no Edge ele abre e no Internet Explorer, tá? Mas no Chrome, raramente ele abre. Ele pode até tentar, mas quando vocês colocarem lá, colocarem o arquivo que vocês baixaram, não vai dar certo. Então, vocês vão lá no RichCity, tenta abrir ele. Quando vocês tentarem abrir ele, vai aparecer duas caixinhas. Uma caixinha preta e a caixinha do RichCity carregando. Se for lá no Internet Explorer, muito, muito, muito legal. Vai abrir direitinho. Muitas vezes eu tento abrir, precisa de 5, 6 vezes para me conseguir abrir. É só vocês fecharem e tentarem de novo, tá? Porque ele é um aplicativo que a atualização dele é muito antiga. Então, demora um pouco para abrir, muitas vezes. Então, ele vai abrir essa primeira telinha aqui, tá? É a interface principal dele. Então, como eu falei para vocês, vai abrir essa interface e uma interface de uma tela preta. Não tirem a tela preta, deixem lá, que se vocês tirarem não vai dar certo. Aí, então, lá abre duas caixinhas, essa principal e a outra. Então, você vai clicar lá em Records ou File, aqui em cima, tá? File. Aí vai aparecer essa caixinha, você vai botar procurar. Outra coisa, voltando lá. Quando eu salvei o meu arquivo, quando eu mudei, né, em cima e salvei o meu arquivo, eu vou fazer uma pasta somente para o meu arquivo com o nome FakePad. Por quê? Porque eu preciso de uma pasta somente para ele. Aí eu vou pegar e vou salvar no disco C do meu computador. Muitas vezes, se eu salvar em outro lugar, não dá certo. Então, salve no disco C, tá? Eu salvei uma ou duas pesquisas, né? Como eu falei para vocês, a minha deu 1000, né? Eu salvei 2 vezes. Salvei as primeiras 500 e salvei as outras 587, né? Então, eu tenho 2. Quando eu for abrir, eu consigo abrir as 2. Eu insiro uma, né? Boto procurar, insiro uma, adicionar file. Aí eu pego lá em file de novo, procurar e adiciono a segunda, tá? As duas eu tenho, lembrando que as duas eu tenho que mudar a frasezinha lá de cima. Então, as duas eu consigo abrir. Quando eu abro, ela está organizada aqui nessa segunda caixinha. Se vocês prestarem atenção, nesse quadradinho vermelho, né? Aqui, a imagem não está muito legal, mas traz já tudo organizado. Então, eu tenho o quê? Os autores. Então, tenho a quantidade de autores que publicaram sobre a minha temática de biodiversidade.
as revistas, né, as referências citadas, os artigos pelo mundo, né? Então, eu tenho tipo de documento, instituição, os países que mais publicaram. Então, está tudo organizado. Se vocês prestarem atenção, ó, até por ano está organizado, por autor e por nome do artigo. Então, organização das métricas. Então, eu já tenho aqui as minhas métricas tudo organizadinha, né? Eu só vou pegar a interface, tirar um print e botar no meu trabalho? Claro que não, né? Então, eu vou organizar essas métricas. Eu já tenho o trabalho aqui no popular todo mastigadinho, né? Então, eu tenho só organizar, né? Meu trabalho é organizar. Então, pode ser caracterizado como todos os dados obtidos através da pesquisa, organizados separadamente, como, por exemplo, os autores mais citados, os periódicos que mais publicaram, entre outros, como eu falei para vocês, né? Então, a gente faz tabelas, gráficos, né? Gráficos de colunas. Então, a gente organiza conforme a gente vai vendo o que é mais importante, o que é mais interessante. Por exemplo, na minha pesquisa eu botei autores, os países, os artigos mais publicados, os autores que mais publicaram sobre o assunto, né? Normalmente esses dados são organizados em gráficos ou tabelas, como eu falei para vocês. Então, aqui são alguns gráficos, aqui é um gráfico, uma tabela da minha pesquisa, né? Então, como eu falei para vocês, a primeira pesquisa de geodiversidade que surgiu lá na plataforma Web of Science foi de 1998, né? E a última que eu fiz foi de 2022. Então, minha pesquisa foi lá em 2022, até meados de junho. Então, peguei pesquisas nesse período. Então, vocês podem ver a evolução dos trabalhos, né? Quando foi o ano que mais publicou. Aí, quando vocês perceberam que de 2015 para 2017, lá em 2016, houve uma diminuição, vocês podem pesquisar por que houve essa diminuição, por exemplo, das pesquisas nesse período, né? Então, a gente consegue trabalhar várias coisas dentro de um mesmo gráfico. Então, a tabela 2 aqui que eu trouxe, ela traz os periódicos com mais artigos publicados, né? Então, como eu falei para vocês, a Web of Science ela é uma base de dados com artigos de diferentes revistas, diferentes periódicos, né? Então, eu trouxe aqui outra coisa. Tem uma... Deixa eu ver como eu posso dizer, eu me perdi aqui na palavra, mas eu posso fazer, por exemplo, pegar os 10 primeiros autores? Pode pegar os 10. Ah, professora, mas eu não quero pegar 10, eu quero pegar só 5. Pode pegar também. Então, vocês vão delimitar a tabela de vocês. Eu só falo para vocês, tipo, fazer tipo não ficar fazendo aleatório. Por exemplo, eu vou pegar uma tabela com 5, depois eu vou pegar uma tabela com 7, outra com 10, outra com 12. Não. Façam uma organização, tá? A minha pesquisa, se vocês prestarem atenção, eu peguei com 5, 10 e 15. Por quê? Porque teve uma dos autores que... quem sabe da geodiversidade sabe que o prepulsor da geodiversidade foi Gray, brilha, né? Então, se eu pegasse só 10, o Gray ele ia ficar de fora. Eu não queria que o Gray ficasse de fora, né? Ele que iniciou os estudos de geodiversidade pelo mundo, né? Fez o primeiro livro que falava sobre a temática e inseriu a temática no mundo, né? Eu disse, não vou deixar ele de fora, então eu coloquei os 15. Esse também eu coloquei os 15, né? Então, a gente vai pegando conforme a gente já tem informação, né? Porque a gente não vai fazer também um trabalho que a gente não saiba sobre o assunto, né? Quando a gente for fazer um trabalho, por exemplo, a pesquisa bibliográfica, a gente já entende um pouco sobre aquele assunto, né? Já tem feito os nossos fichamentos lá da pesquisa bibliográfica. Como eu falei para vocês, eu publiquei o meu artigo lá na revista Equador, então, se vocês tiverem curiosidade, né? O título é Levantamento Bibliométrico da Produção Científica sobre Geodiversidade e Temas Correlatos no período de 1998 a 2022. Eu indico vocês a fazerem, tá?
levantamento bibliométrico da pesquisa de vocês. Quem está fazendo graduação, façam do curso de graduação. Quem está fazendo mestrado, façam do mestrado. Quem está fazendo doutorado, faça do doutorado. Porque, pessoal, o levantamento bibliométrico ele chega bem longe. Quando eu fui fazer a minha qualificação, eu já tinha publicado, né, o artigo. E a minha avaliadora, ela era do Rio Grande do Norte. E ela disse assim, Josiane, quando eu peguei o teu trabalho de qualificação, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Ela tinha lido o meu trabalho porque ela faz parte de um grupo de pesquisa sobre geodiversidade, né, no Rio Grande do Norte, e tudo que é arquivo sobre, eles salvam e fazem a leitura. Então, o levantamento bibliométrico, ele chega bem longe. Por quê? Porque ele é um estudo detalhado. Ele é um estudo detalhado sobre o seu tema em diferentes lugares do mundo, né? Então, você pegou ali e fez um resumo, né, de como determinado tema é tratado em diferentes lugares, né? Então, a elaboração do artigo, ela trata-se da fase em que, com as informações em mãos, posso chegar ao meu objetivo, que é utilizar os dados que eu obtive para uma pesquisa. É nessa etapa que eu descrevo meus métodos e resultados sobre o tema estudado, né? Então, voltando aqui, quando eu falei sobre que a geociências, por exemplo, né, as pesquisas delas eram voltadas para as ciências, né? Ela publicava artigos tanto em tal área como em tal área, então a gente consegue fazer um estudo detalhado, consegue descrever bem, de forma bem fácil. Por isso que eu costumo dizer que a pesquisa bibliométrica ela é bem mais fácil do que a pesquisa bibliográfica. Porque quando você tem os dados, tem as tabelas e os gráficos em mãos, você consegue extrair as informações que tem ali, e ali vai ser seu resultado, né? Então, aqui no gráfico 1, né, na figura 1, então eu consigo fazer o quê? Lá em 1998, houve apenas uma publicação, né? O que houve em 2010 é que as pesquisas elas foram alavancando, chegando a 166 publicações em 2022. Então, eu só vou o quê? Descrever aquilo que eu estou vendo, né? Então, artigos publicados em diferentes áreas. Quando eu publiquei meu artigo sobre geodiversidade, eu encontrei poucos artigos sobre, né? Sobre pesquisa bibliométrica. Hoje, se a gente pesquisar artigo bibliométrico lá no Google, aparecem vários artigos de pesquisa bibliométrica. Então, um aqui é publicado na SciELO, então, um estudo bibliométrico sobre a evolução da pesquisa da qualidade em serviço, né? Então, a SciELO, ela tem alguns estudos bibliométricos já em diferentes áreas. O estudo bibliométrico, orientações sobre sua aplicação. Aqui a revista ela já traz o quê? Ela já traz como é que a gente aplica o estudo bibliométrico. Ela já está ensinando, né? Onde a gente pode aplicar o estudo bibliométrico. Aqui a gente tem a pesquisa bibliográfica, a pesquisa bibliométrica, o artigo de revisão e o ensaio teórico em administração e contabilidade. Então, como eu falei para vocês, ele pode ser feito em diferentes áreas, né? Então, nas ciências, na saúde, na administração, na engenharia. E, para vocês terem uma noção, né, uma ideia, até o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, publicou um artigo sobre a pesquisa sobre a Amazônia no mundo, utilizando a Web of Science, tá? Então, para vocês verem o tanto que a pesquisa bibliométrica ela tem crescido. E a gente foi bem breve, queria agradecer. E aí a gente volta lá para a questão, para aquela perguntinha, tá? Perguntar aqui as meninas se pode. Perdi. Meninas, passo a palavra a vocês. Aqui.
Oi. Josiane, oi. Retornamos aqui. Live, né, para poder contabilizar a frequência, deve constar o resumo das duas lives de hoje. Então, fiquem atentos ao momento da disponibilização do link para a nossa segunda live, onde vai ser disponibilizado logo após ao término da nossa primeira live, faltando aí alguns minutinhos para que vocês tenham acesso. Bem como também a frequência, para que vocês façam o registro da frequência e assim a gente possa dar andamento das nossas atividades. Então, convidando aí a nossa palestrante de hoje, que é a professora mestre Josiane Maria da Conceição. A professora Josiane, ela é mestra em análise e planejamento ambiental pelo MEIP-PROF, pelo Instituto Federal do Piauí, especialista em geografia e meio ambiente pela Unifavene, graduada em licenciatura em geografia pela Universidade Federal do Piauí, tem experiência em ciências humanas na área de geografia, na grande área Ciências Exatas e da Terra, Geociências, com suas sub-áreas Geomorfologia, Pedologia e Climatologia Geográfica. Também faz parte do grupo de pesquisa em meio ambiente e desenvolvimento sustentável do Instituto Federal do Piauí. Professora Josiane, seja bem-vinda à nossa live de número 3, na nossa noite de quinta-feira. A partir de agora, a palavra é sua. Obrigada. Primeiramente, agradecer mais uma vez pelo convite. Quem já assistiu a primeira, segunda, terceira, acho que essa é a quarta, quinta vez que eu estou participando, né? Eu trouxe o levantamento bibliométrico mais uma vez, porém, eu ampliei a pesquisa, né, para outras áreas. Então, a gente pode, quem é da área da biologia, da física, da área da saúde, pode ter uma noção mais abrangente de como elaborar esse levantamento bibliométrico. A partir das bases de dados disponíveis lá no periódico CAPES. Então, eu inicio fazendo essa ligação. O que é pesquisa bibliográfica e o que é pesquisa bibliométrica, né? Muita gente ainda confunde, por mais que as pesquisas bibliométricas elas estejam sendo desenvolvidas, né? Quando eu me deparei a primeira vez com a pesquisa bibliométrica, eu fiquei, acho que eu nunca tinha ouvido falar de uma pesquisa bibliométrica, e aí como a gente é cientista, né? A gente é curioso. Eu me deparei com a pesquisa bibliométrica lá no próprio mestrado, no início. Então, eu fui pesquisar, saber direitinho o que era pesquisa. Meu professor, meu orientador, ele tinha já uma pesquisa voltada para essa área, com o orientando dele do início, né? Então, ele me colocou nesse mundo e eu gostei, vou fazer vocês gostarem também da pesquisa bibliométrica. Ao meu ver, a pesquisa bibliométrica ela ainda é melhor do que a pesquisa bibliográfica. Vou dizer mais à frente para vocês por que a pesquisa bibliométrica ela ganhou espaço nas pesquisas científicas. Então, só para ter uma noção mais ou menos, aqui todo mundo sabe, né, o que é a pesquisa bibliográfica. Então, a pesquisa bibliográfica ela é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, inserida no contexto da pesquisa qualitativa. Então, a pesquisa bibliográfica, eu vou pegar determinado conteúdo, né, determinado tema, e vou fazer o famoso fichamento, né, que os autores estão falando sobre aquela temática, e vou discutir, né, a ideia de diferentes autores e elaborar minha própria ideia a partir daí, né? Então, a pesquisa bibliográfica ela é basicamente isso. As fases da pesquisa bibliográfica. Então, a gente tem a análise e interpretação, o fichamento, a compilação dos dados, né, a localização, onde eu vou aplicar a minha pesquisa, a identificação, a elaboração do plano de trabalho, a escolha do tema e a redação em si, né, o trabalho já feito, desenvolvido. Já a pesquisa bibliométrica, ela analisa a atividade científica ou técnica pelo estudo quantitativo, ou seja, a pesquisa bibliográfica, ela utiliza o estudo qualitativo, enquanto a pesquisa bibliométrica, ela utiliza a técnica quantitativa. Como assim? Eu vou pegar esses trabalhos, esses mesmos trabalhos que eu peguei lá na pesquisa bibliográfica,
e vou fazer vamos dizer, vou pegar a quantidade de trabalhos que foram elaborados sobre aquela temática. Como assim? Lá na minha base de dados, eu vou pesquisar sobre geodiversidade, por exemplo, que era o tema do meu trabalho de mestrado. Então, eu vou lá e eu vou pegar a quantidade de trabalhos que falam sobre geodiversidade. Eu não vou pegar os autores, o que eles falam sobre aquele trabalho, sobre aquele temática. Eu vou pegar a quantidade de autores que falam e quantos trabalhos foram elaborados em determinado período de tempo, por exemplo. O principal objetivo é o desenvolvimento de indicadores. Então, eu vou indicar, por exemplo, qual ano que foi mais publicado sobre geodiversidade, por exemplo. Qual ano foi publicado mais sobre doença tal, né? Sobre qual revista fez mais publicações sobre essa temática. Então, eu vou pegar indicadores, eu vou fazer, tão tal que na pesquisa bibliométrica, quando vocês vão ver mais lá na frente, a gente tem as tabelas, né, os gráficos, tudo mostrando direitinho como essa pesquisa ela é feita. Então, ela é feita de forma sistematizada. Como assim? Vou mostrar, ela é feita a partir de fases, né? Vou mostrar essas fases direitinho para vocês mais lá na frente. Então, o que a bibliometria ela pode auxiliar? Por que ela é importante? Ela auxilia na identificação de tendências de crescimento do conhecimento em determinada disciplina, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, a minha pesquisa, ela trouxe a tendência que, lá em 1986, se eu não me engano, iniciou as pesquisas sobre biodiversidade mais a fundo, né? Na plataforma Web of Science. E eu fiz até 2022, por exemplo. Então, a gente faz aquela ligação. Quantos trabalhos foram feitos nesse período de 24 anos, né? A dispersão e as obsolências de campos científicos, autoridades e instituições mais produtivas, como eu falei para vocês, né? Quais autores mais publicam sobre determinado assunto, por exemplo, sobre a geodiversidade, as instituições mais produtivas, quais as instituições que estão produzindo mais artigos científicos sobre aquela temática, os periódicos mais utilizados na divulgação de pesquisas em determinada área do conhecimento. Como assim? As bases de dados, elas não trazem, por exemplo, pesquisas publicadas na base de dados própria. Por exemplo, a Web of Science, as pesquisas elas não são publicadas diretamente na base de dados. A Web of Science ela pega artigos de periódicos parceiros, né? Então, esses artigos eles são publicados nesses periódicos. Por isso que lá na Web of Science pode ter trabalho lá de 1986, como em outra base de dados pode ter artigos de, por exemplo, 1970, por exemplo, né? Então, é a partir dos periódicos que têm ligação com a base de dados. Então, quais são os passos? O primeiro passo seria o periódico CAPES, né? Então, a gente vai acessar o periódico CAPES. Segundo, a base de dados, vai escolher a melhor base de dados que atende a nossa pesquisa. A Web of Science, ela pega pesquisas de várias áreas. Por exemplo, quando eu fui pesquisar, eu olhei em outras bases de dados e a que mais se adequou à minha pesquisa foi a Web of Science, mas a gente vai ver mais na frente que tem outras bases de dados que elas publicam sobre determinadas áreas específicas. Então, a extração das bases de dados, o tratamento das métricas, a organização das métricas e, por fim, a elaboração do artigo. Então, o periódico CAPES. Ele foi criado para possibilitar o acesso à produção científica mundial atualizada, disponibiliza bases de dados textuais e referenciais em todas as áreas do conhecimento, como eu falei para vocês, né? Então, vai ter artigos, tanto nacionais quanto internacionais, né? Pagos, de acesso livre. Costumo dizer que o periódico CAPES ele é um amigo do estudante, né? Porque tem artigos científicos lá que a gente nunca teria acesso gratuitamente. Tem artigos lá que é em dólares e quando a gente vai converter é muito caro. E lá a gente consegue acesso de forma gratuita. Então, oferece à comunidade universitária, tanto alunos, docentes, pesquisadores e técnicos, um dos maiores acervos bibliográficos do mundo
incluindo artigos, teses, patentes, trabalhos publicados em eventos, livros eletrônicos, entre outros documentos. Então, lá na Periódicos CAPES, a gente consegue acesso a todos esses documentos, né? Artigos, teses, entre outros. Aí eu trouxe para vocês a interface, né, do Periódicos CAPES. A gente vai lá no Google. Deixa eu ver se a minha internet não trava aqui. Deixa eu ver. A gente vai lá no Google e pesquisa Periódicos CAPES. Então, a gente clica aqui no portal de Periódicos CAPES. Minha internet está um pouco lenta, porque nesse período que chove, né? A internet fica não fica muito legal. Então, a gente tem aqui o acesso principal ao portal Periódicos CAPES. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Vem aqui no cantinho. Consegui. Vocês vão clicar nele. Eu vou fechar aqui e vou diretamente para o slide. Fica melhor. Pronto. Então, a gente vai lá, a gente clica em acesso CAF, acesso café, tá? E aí, quando a gente clica lá, a gente digita a nossa instituição. Por exemplo, a minha, eu utilizava a da graduação, né? Porque o IFP, algumas vezes eu não conseguia acesso diretamente pelo IFP. Mas quem é do IFP, quando eu tentei a primeira vez eu consegui, a gente tem que entrar em contato com o TI do IFP para conseguir ter acesso. Mas a gente consegue acesso quem é da UFP consegue acesso pelos dados do SIGA. Então, você vai lá, você clica na universidade, procura sua universidade, coloca enviar e vai aparecer a página destinada à universidade que você pertence. E aí, os dados, por exemplo, quem é da UFP, consegue entrar pelo acesso, pelo login do SIGA. Então, o login vai ser seu login normal do SIGA e a senha também. Pronto. A partir daí, volta de novo lá para a página inicial, só que com a diferença. Vocês estão vendo o quadradinho vermelho aí na tela? Está dizendo que você já está acessando como estudante, né? A partir da UFP. Aí, quando eu vejo que lá está acessando a partir da UFP, ou do IFP, ou da UESP, né? Eu vou e aperto e clico em acervo, bem do ladinho, onde está indicando pela setinha vermelha. Então, eu vou em acervo, aí vai aparecer buscar assunto, lista de bases e coleções, lista de livros, lista de periódicos. Aí você vai clicar em lista de bases e coleções. Ah, professora, mas por que eu não posso clicar lá em Olá o que você está procurando? Aqui não vai dar certo porque você vai entrar de forma aleatória. Então, lá você não vai ter acesso aos artigos, por exemplo, os artigos pagos. Você vai ter acesso somente entrando pela sua universidade. Então, eu vou lá em lista de bases e coleções. Passei muito. Lista de bases e coleções. Aí eu vou bem aqui, aparece essa paginazinha. Então, vocês estão vendo que tem o alfabeto completo aí? Vocês vão digitar a base de vocês, a base que vocês querem, tá? Deixa eu só passar aqui, depois eu volto. Pronto. Eu coloquei algumas bases de dados voltadas para diferentes áreas, tá? Então, na saúde, a gente tem essas bases de dados bem aqui. Então, elas são voltadas para dentistas, pediatras, né? Associação de médicos, análises clínicas. Então, vocês têm acesso a vários periódicos ou a várias bases de dados voltadas para diferentes áreas das ciências. Nas ciências ambientais, a gente tem outras, né? Eu trouxe as mais comuns. Então, a gente tem
elas são mais voltadas para biologia, química, física, essas. E a gente tem as mais conhecidas, né? Que é a Web of Science, a SciELO, a Scopus, a Redalyc. Então, hoje a gente vai trabalhar com a Web of Science, porque a Web of Science é a base de dados que a gente consegue extrair os dados a partir do HistCity, que é um aplicativo da USP, da Universidade de São Paulo. Então, deixa eu voltar aqui. Então, o que seria a base de dados? É uma base de dados atualizada diariamente. Então, se você está fazendo seu trabalho, você tem que determinar um período. Por exemplo, o meu trabalho foi até 2022. Eu fiz em junho, se eu não me engano, de 2022. Então, eu tive que, por exemplo, se eu pesquisar hoje sobre geodiversidade, vai aparecer muito mais trabalhos, né? Porque ele é atualizado diariamente. Então, se eu pesquisar hoje, amanhã já pode aparecer outro trabalho voltado para essa área. Então, por isso que é importante a gente determinar um período lá quando a gente vai fazer a nossa metodologia, né? Que possibilita acesso a resumos e informações bibliográficas dos mais importantes livros e periódicos científicos nas mais diferentes áreas. Como eu falei para vocês, né? A gente bate sempre na mesma tecla. Não tem somente para geografia, tem para química, física, biologia, português, né? Língua portuguesa, língua inglesa. Outra coisa que eu sempre destaco é que a pesquisa bibliométrica ela é muito importante pela questão de trazer pontos de vista e pesquisas de outros lugares do mundo, né? Por exemplo, na minha pesquisa tem dados de autores, por exemplo, da Suécia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Então, o que é que esses autores estão falando em diferentes lugares do mundo, né? Sobre geodiversidade, que era a minha temática. Então, cada base funciona de forma muito específica e admite certos tipos de materiais. Então, você vai precisar optar por uma base voltada à área de estudo do seu interesse. Então, como eu falei para vocês, quando eu fui fazer o meu trabalho, a minha pesquisa bibliométrica, que eu publiquei na revista Equador, eu não fui diretamente para a Web of Science, não. Eu olhei outras, principalmente a Scopus, a Redalyc, né? Ela tem vários trabalhos sobre geodiversidade também. Porém, a interface que mais me atraiu foi a da Web of Science, porque, para mim, ela se tornou mais fácil. Além de eu conseguir, né, baixar os dados e utilizar dentro de um aplicativo que já vinha minhas métricas tudo organizada, ela tinha uma linguagem bem mais fácil de acesso. Então, como já mostrei aqui para vocês. Lembrando que esse passo a passo aqui, eu estou passando rápido porque eu enviei para as meninas e para a professora Bartira um arquivo, né, em PDF com o passo a passo de como você entra lá no Periódicos CAPES, como você consegue extrair os dados e como você consegue organizar as métricas lá no HistCity. Então, ela vai disponibilizar lá no Drive. Aí eu venho com essa perguntinha aqui para vocês, mas eu não quero que vocês me respondam agora, tá? Lá no final, quando eu terminar, eu queria um espacinho com as meninas para 2 ou 3 responderem para mim qual a importância das bases de dados para os estudos científicos, depois de tudo isso que a gente falar, tá bom? Então, na saúde, né, nas ciências, nas bases de dados mais conhecidas, e a Web of Science, que é o objeto de estudo aqui que a gente vai trabalhar. Então, ele é um site que fornece acesso baseado em assinatura a vários bancos de dados, que fornecem dados abrangentes e citações para muitas disciplinas acadêmicas diferentes. Então, como eu falei para vocês, ele é um banco de dados de periódicos diferentes. Então, lá vai ter artigos publicados em diferentes periódicos, por exemplo, em diferentes revistas, não é? E não vai ter somente sobre geodiversidade lá, vai ter sobre biologia, vai ter sobre áreas das ciências como química, física, não é? Vai ter vários outros assuntos, né? Mas se você pesquisar, por exemplo, se você for pesquisar sobre o Covid-19, né? Você pode pesquisar lá na Web of Science
e ver que os trabalhos que você viu lá não eram suficientes para o seu trabalho. Então, você vai lá na Scopus. Lá na Scopus ele tem muito mais trabalhos que podem enriquecer mais o meu trabalho. Então, tem essa questão minuciosa da gente escolher a base de dados a partir do assunto que a gente vai trabalhar. Então, a Web of Science ela é bastante interessante para essas questões das ciências naturais. Então, aqui, quando a gente entra lá a gente pesquisa, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui. Eu pesquisei a Web of Science, se vocês prestarem atenção, esse quadradinho vermelho que eu destaquei aqui, eu encontrei a plataforma, eu vou clicar. Quando eu clico em cima do nome, vai aparecer, vai abrir outra página no computador. Aí essa página vai ser essa aqui. Pronto, vai ser essa aqui da Web of Science. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou organizar a minha pesquisa. Então, vou pesquisar qual é o tipo de pesquisa que eu vou fazer. Então, quando eu fui fazer a minha, eu pesquisei por tópico, né? Então, lá vai ter por revista, vai ter várias opções. Eu recomendo vocês a pesquisarem por tópico, porque lá vai aparecer diferentes estudos. E aí, quando eu for pesquisar, eu vou colocar a minha temática entre parênteses. Por quê? Porque quando eu coloco, ou entre parênteses não, desculpa, entre aspas. Porque quando eu coloco ela entre aspas, ela vem uma pesquisa bem mais detalhada. Então, tudo que tem temática ou tá lá no resumo que tem a palavra geodiversidade vai aparecer. Então, e como eu quero uma pesquisa bem trabalhada, cheia de detalhes, né? Eu quero fazer uma pesquisa com autores internacionais, eu vou colocar também o termo em inglês. Então, eu vou colocar geodiversidade ou geodiversidade em inglês, né? E muito interessante a gente colocar o ano de publicação, a data de publicação. Então, eu coloquei referente a todos os anos. Então, a revista ela traz trabalhos lá de 1945, por exemplo, até os dias atuais. A última slide que eu tinha feito, eu tinha pego essa imagem aí, então, de 1945 a 2024. Mas se vocês prestarem atenção lá, já vai ter 2025, né? Então, por que eu escolhi todos os anos? Porque eu queria fazer um trabalho, né, levando em consideração todos os artigos de periódicos que estavam inseridos no periódico, na Web of Science, desde quando ela foi lançada. Então, pode ter temas que têm artigos de 1945, mas o meu não teve, né? Então, a extração das bases de dados é feita a partir da exportação dos dados obtidos na base, ou seja, a quantidade de publicações encontradas sobre o tema. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz toda esse resuminho básico aqui, né? Eu pesquisei por tópico, eu coloquei o meu termo em português e inglês, né? Eu coloquei meu ano de publicação. Vocês também podem fazer a pesquisa no período de 5 anos, né? Então, não necessariamente vocês precisam colocar todos os anos, né? Vocês podem fazer uma pesquisa no período de 10 anos, por exemplo, ou no período somente de 5 anos. Então, vocês vão determinar qual é o período da pesquisa de vocês. Aí eu cliquei em pesquisar, né? E aí vem para cá. Então, quando eu pesquisei ou coloquei em pesquisar, apareceu 1.087 resultados. Por que 1.087? Podia aparecer muito mais, né? Por quê? Porque meus filtros pedia todos os anos. Então, se vocês verem aqui, ó, review artigos de revisão, acesso aberto, né? Aqui do ladinho, a gente tem os filtros. Então, vocês podem pesquisar por muito menos trabalhos. Basta vocês inserirem um filtro. Aí, quando eu vou lá fazer a minha metodologia, eu vou descrever, né? Eu utilizei o filtro, né? Eu filtrei por artigos de revisão, por exemplo, e de acesso aberto. Ou fiz o meu filtro a partir das palavras geodiversidade, geoturismo, geossítios, como é o caso aqui que apareceu para mim, né? Então, eu posso filtrar e fazer um trabalho bem mais abrangente, porém, lembrando que vocês devem escrever tudo isso lá na metodologia de vocês. Então, quando eu
exportei, né? Eu quero exportar os meus dados. É possível exportar? Das outras bases de dados eu não consegui. Mas da Web of Science a gente consegue exportar esses dados e utilizar lá no HistCity. Então, quando eu tive todos os meus resultados, se vocês prestarem atenção, os resultados eles vêm em inglês, né? Porque eu estou pegando artigos tanto em português como em inglês, né? Então, eu vou exportar. Então, eu vou clicar em adicionar, né? Bem do ladinho, quando a gente aparece esse quadradinho cinza, né? Embaixo, você vai clicar nele e vai aparecer. Aí você vai clicar em textos, né? Então, você vai baixar e aí vai aparecer esse exportar textos, né? Então, você vai filtrar mais uma vez. Então, você vai filtrar. Lá eu consegui 1087. Eu recomendo vocês não baixarem, por exemplo, se o de vocês derem 2000, né? Não baixarem os 2000 de uma vez. Você vai clicar em recordes, né? E vai baixar de 500 em 500. Por quê? Porque pode, no popular, né, engolir algumas pesquisas ali. E aí a pesquisa de vocês não vai ficar mais tão detalhada. Então, quando a gente baixa de 500 em 500, é bem mais fácil, a pesquisa vem bem direitinho, bem organizadinha, tá? Até que tem, embaixo eles dizem, né? O importante, mais ou menos, que sejam de 500. E aí, quando eu faço outro filtro, eu vou filtrar por referências citadas e textos, né? Então, eu filtrei. Ah, professora, mas eu vou... Se o meu deu 1087, eu vou baixar 500, depois os outros 500, depois 87. Então, você pode baixar o 500, depois 587, que dá certo também. O importante é que não baixe de muito, por exemplo, 1000 ao mesmo tempo. Então, eu baixei, né? Os meus dados estão lá. Do jeitinho que eu baixar, eu vou utilizar lá no HistCity? Não, né? Do jeitinho que eu baixei lá, não vou utilizar. Primeiramente, eu vou mostrar bem aqui para vocês como é que a gente baixa o HistCity. Então, o HistCity ele é um software livre, então ele não é pago, ele é gratuito, desenvolvido para realizar um levantamento bibliométrico. Então, ele foi feito especificamente para isso, para realizar a pesquisa bibliométrica. Então, a gente pode fazer o download do HistCity lá no e-disciplinas, lá no documentozinho que eu enviei para a professora Bartira, tem, explicando tudo direitinho, tá? Tem o link lá para vocês também. Ele é um aplicativo desenvolvido pela USP e ele foi feito basicamente sobre isso. Ah, professora, outra pergunta, outra curiosidade. O HistCity abre pesquisas de outras bases de dados? Eu tentei e não consegui. Então, basicamente da Web of Science, tá? Se vocês pesquisarem também, andei pesquisando, a gente só encontra o HistCity abrindo da base de dados da Web of Science. Então, voltando aqui. Então, quando eu baixei o meu arquivo, eu não posso abrir ele no Word, tá? Não abram no Word, porque ele não vai dar certo. Vocês abram lá no WordPad. No Wordzinho não, no WordPad, tá? Então, abram lá no WordPad, vai estar um texto totalmente desorganizado. Aí você vai se perguntar assim, professora, como é que isso aqui vai se transformar em uma coisa organizada, que é um texto totalmente bagunçado? Mas podem ir na fé que dá certo. Então, lá quando vocês abrirem, só não vou abrir aqui no meu, porque meu computador está travando muito. E aí, mas como eu falei para vocês, lá no documentozinho tem explicando tudo direitinho. Então, lá quando vocês abrirem, vai aparecer essa primeira FN Clarivate Analytics of Web of Science, né? Aí vocês vão pegar, vocês vão apagar essa linha, vocês só vão selecionar e apagar. E vocês vão substituir por FN Easy Export Format. Se vocês não fizerem isso, ele não vai abrir lá no HistCity. Então, como eu falei para vocês, lá no documentozinho também já tá esses comandozinhos. Então, vocês só precisam copiar e colar que dá certo, tá bom? Então, vocês vão apagar o primeiro e substituir pelo FN Easy Export Format. Aí vai clicar em salvar e ele vai perguntar se você realmente deseja salvar e você vai clicar em sim.
Então, aqui eu já falei para vocês. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai lá para o Risticite, né? Baixei o Risticite, lembrando também que deixa eu tentar aqui. Lembrando também que o Risticite, ele abre melhor no Internet Explorer, tá? Ele abre naquele navegador, no Chrome, raramente ele abre, tá? Então, no Edge ele abre e no Internet Explorer, tá? Mas no Chrome, raramente ele abre. Ele pode até tentar, mas quando vocês colocarem lá, colocarem o arquivo que vocês baixaram, não vai dar certo. Então, vocês vão lá no Risticite, tenta abrir ele. Quando vocês tentarem abrir ele, vai aparecer duas caixinhas, uma caixinha preta e a caixinha do Risticite carregando. Se for lá no Internet Explorer, muito legal. Vai abrir direitinho. Muitas vezes eu tento abrir, precisa de 5, 6 vezes para me conseguir abrir. É só vocês fecharem e tentarem de novo, tá? Porque ele é um aplicativo que a atualização dele é muito antiga. Então, demora um pouco para abrir, muitas vezes. Então, ele vai abrir essa primeira telinha aqui, tá? É a interface principal dele. Então, como eu falei para vocês, vai abrir essa interface e uma interface de uma tela preta. Não tirem a tela preta, deixem lá, que se vocês tirarem não vai dar certo. Aí, então, ela abre duas caixinhas, essa principal e a outra. Então, você vai clicar lá em Records ou File, aqui em cima, tá? File. Aí vai aparecer essa caixinha, você vai botar procurar. Outra coisa, voltando lá. Quando eu salvei o meu arquivo, quando eu mudei, né, em cima e salvei o meu arquivo, eu vou fazer uma pasta somente para o meu arquivo com o nome FakePad. Por quê? Porque eu preciso de uma pasta somente para ele. Aí eu vou pegar e vou salvar no disco C do meu computador. Muitas vezes, se eu salvar em outro lugar, não dá certo. Então, salve no disco C, tá? Eu salvei uma ou duas pesquisas, né? Como eu falei para vocês, a minha deu 1000, né? Eu salvei 2 vezes. Salvei as primeiras 500 e salvei as outras 587, né? Então, eu tenho 2. Quando eu for abrir, eu consigo abrir as 2. Eu insiro uma, né? Boto procurar, insiro uma, adicionar file. Aí eu pego lá em file de novo, procurar e adiciono a segunda, tá? As duas eu tenho, lembrando que as duas eu tenho que mudar a frasezinha lá de cima. Então, as duas eu consigo abrir. Quando eu abro, ela está organizada aqui nessa segunda caixinha. Se vocês prestarem atenção, nesse quadradinho vermelho, né? Aqui, a imagem não está muito legal, mas traz já tudo organizado. Então, eu tenho o quê? Os autores. Então, tenho a quantidade de autores que publicaram sobre a minha temática de biodiversidade, as revistas, né? As referências citadas, os artigos pelo mundo, né? Então, eu tenho tipo de documento, instituição, os países que mais publicaram. Então, está tudo organizado. Se vocês prestarem atenção, ó, até por ano está organizado, e por autor e por nome do artigo. Então, organização das métricas. Então, eu já tenho aqui as minhas métricas tudo organizadinha, né? Eu só vou pegar a interface, tirar um print e botar no meu trabalho? Claro que não, né? Então, eu vou organizar essas métricas. Eu já tenho o trabalho aqui no popular todo mastigadinho, né? Então, eu tenho só organizar, né? Meu trabalho é organizar. Então, pode ser caracterizado como todos os dados obtidos através da pesquisa, organizados separadamente, como, por exemplo, os autores mais citados, os periódicos que mais publicaram, entre outros, como eu falei para vocês, né? Então, a gente faz tabelas, gráficos, né? Gráficos de colunas. Então, a gente organiza conforme a gente vai vendo o que é mais importante, o que é mais interessante. Por exemplo, na minha pesquisa eu botei autores, os países, os artigos mais publicados, os autores que mais publicaram sobre o assunto, né? Normalmente esses dados são organizados em gráficos ou tabelas, como eu falei para vocês. Então,
Aqui são alguns gráficos, aqui é um gráfico, uma tabela da minha pesquisa, né? Então, como eu falei para vocês, a primeira pesquisa de geodiversidade que surgiu lá na plataforma Web of Science foi de 1998, né? E a última que eu fiz foi de 2022. Então, minha pesquisa foi lá em 2022, até meados de junho. Então, peguei pesquisas nesse período. Então, vocês podem ver a evolução dos trabalhos, né? Quando foi o ano que mais publicou. Aí, quando vocês perceberam que de 2015 para 2017, lá em 2016, houve uma diminuição, vocês podem pesquisar por que houve essa diminuição, por exemplo, das pesquisas nesse período, né? Então, a gente consegue trabalhar várias coisas dentro de um mesmo gráfico. Então, a tabela 2 aqui que eu trouxe, ela traz os periódicos com mais artigos publicados, né? Então, como eu falei para vocês, a Web of Science ela é uma base de dados com artigos de diferentes revistas, diferentes periódicos, né? Então, eu trouxe aqui outra coisa. Tem uma... Deixa eu ver como eu posso dizer, eu me perdi aqui na palavra, mas eu posso fazer, por exemplo, pegar os 10 primeiros autores? Pode pegar os 10. Ah, professora, mas eu não quero pegar 10, eu quero pegar só 5. Pode pegar também. Então, vocês vão delimitar a tabela de vocês. Eu só falo para vocês, tipo, fazer tipo não ficar fazendo aleatório. Por exemplo, eu vou pegar uma tabela com 5, depois eu vou pegar uma tabela com 7, outra com 10, outra com 12. Não. Faça uma organização, tá? A minha pesquisa, se vocês prestarem atenção, eu peguei com 5, 10 e 15. Por quê? Porque teve uma dos autores que... quem sabe da geodiversidade sabe que o prepulsor da geodiversidade foi Gray, brilha, né? Então, se eu pegasse só 10, o Gray ele ia ficar de fora. Eu não queria que o Gray ficasse de fora, né? Ele que iniciou os estudos de geodiversidade pelo mundo, né? Fez o primeiro livro que falava sobre a temática e inseriu a temática no mundo, né? Eu disse, não vou deixar ele de fora, então eu coloquei os 15. Esse também eu coloquei os 15, né? Então, a gente vai pegando conforme a gente já tem informação, né? Porque a gente não vai fazer também um trabalho que a gente não saiba sobre o assunto, né? Quando a gente for fazer um trabalho, por exemplo, a pesquisa bibliográfica, a gente já entende um pouco sobre aquele assunto, né? Já tem feito os nossos fichamentos lá da pesquisa bibliográfica. Como eu falei para vocês, eu publiquei o meu artigo lá na revista Equador, então, se vocês tiverem curiosidade, né? O título é Levantamento Bibliométrico da Produção Científica sobre Geodiversidade e Temas Correlatos no período de 1998 a 2022. Eu indico vocês a fazerem, tá? Um levantamento bibliométrico da pesquisa de vocês. Quem está fazendo graduação, façam do curso de graduação. Quem está fazendo mestrado, façam do mestrado. Quem está fazendo doutorado, faça do doutorado. Porque, pessoal, o levantamento bibliométrico, ele chega bem longe. Quando eu fui fazer a minha qualificação, eu já tinha publicado, né, o artigo. E a minha avaliadora, ela era do Rio Grande do Norte. E ela disse assim, Josiane, quando eu peguei o teu trabalho de qualificação, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Ela tinha lido o meu trabalho porque ela faz parte de um grupo de pesquisa sobre geodiversidade, né, no Rio Grande do Norte, e tudo que é arquivo sobre, eles salvam e fazem a leitura. Então, o levantamento bibliométrico, ele chega bem longe. Por quê? Porque ele é um estudo detalhado. Ele é um estudo detalhado sobre o seu tema em diferentes lugares do mundo, né? Então, você pegou ali e fez um resumo, né, de como determinado tema é tratado em diferentes lugares, né? Então, a elaboração do artigo, ela trata-se da fase em que, com as informações em mãos, posso chegar ao meu objetivo, que é utilizar os dados que eu obtive para uma pesquisa. É nessa etapa que eu descrevo meus métodos e resultados sobre o tema estudado, né? Então, voltando aqui, quando eu falei
vocês sobre o quê? Que a Geociências, por exemplo, né, as pesquisas delas eram voltadas para as ciências, né? Ela publicava artigos tanto em tal área como em tal área, então a gente consegue fazer um estudo detalhado, consegue descrever bem, de forma bem fácil. Por isso que eu costumo dizer que a pesquisa bibliométrica ela é bem mais fácil do que a pesquisa bibliográfica. Porque quando você tem os dados, tem as tabelas e os gráficos em mãos, você consegue extrair, extrair as informações que tem ali, e ali vai ser seu resultado, né? Então, aqui no gráfico 1, né? Na figura 1. Então, eu consigo fazer o quê? Lá em 1998, houve apenas uma publicação, né? O que houve em 2010 é que as pesquisas elas foram alavancando, chegando a 166 publicações em 2022. Então, eu só vou o quê? Descrever aquilo que eu estou vendo, né? Então, artigos publicados em diferentes áreas. Quando eu publiquei meu artigo sobre geodiversidade, eu encontrei poucos artigos sobre, né? Sobre pesquisa bibliométrica. Hoje, se a gente pesquisar artigo bibliométrico lá no Google, aparecem vários artigos de pesquisa bibliométrica. Então, um aqui é publicado na SciELO, então, um estudo bibliométrico sobre a evolução da pesquisa da qualidade no serviço, né? Então, a SciELO, ela tem alguns estudos bibliométricos já em diferentes áreas. O estudo bibliométrico, orientações sobre sua aplicação. Aqui a revista ela já traz o quê? Ela já traz como é que a gente aplica o estudo bibliométrico. Ela já está ensinando, né? Onde a gente pode aplicar o estudo bibliométrico. Aqui a gente tem a pesquisa bibliográfica, a pesquisa bibliométrica, o artigo de revisão e o ensaio teórico em administração e contabilidade. Então, como eu falei para vocês, ele pode ser feito em diferentes áreas, né? Então, nas ciências, na saúde, na administração, na engenharia. E, para vocês terem uma noção, né, uma ideia, até o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, publicou um artigo sobre a pesquisa sobre a Amazônia no mundo, utilizando a Web of Science, tá? Então, para vocês verem o tanto que a pesquisa bibliométrica ela tem crescido. E a gente foi bem breve, queria agradecer. E aí a gente volta lá para a questão, para aquela perguntinha, tá? Perguntar aqui as meninas se pode. Perdi. Meninas, passo a palavra a vocês. Aqui. Oi. Josiane, oi. Retornamos aqui.